O prêmio da loteria acumulou em 1,8 bilhões de reais. Me vê 300 gramas de queijo? Maiores informações, ligue. Nada contra quem usa maconha, quem é lésbica, quem é bolsonarista. Nada contra. Para maiores detalhes, responda a este e-mail. Desculpa qualquer coisa. Quem pede desculpa por qualquer coisa, pede desculpa por nada. Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o canal A Arte da Comunicação e esta é mais uma série, agora com o título Algumas expressões e pronúncias da língua portuguesa. É comum nós vermos e ou ouvirmos algumas pessoas que trocam algumas expressões na língua portuguesa, por serem muito similares na forma de escrever ou na forma de pronunciar, mas que, na maioria das vezes, possuem sentidos antagônicos, sentidos contrários ou, no mínimo, sentidos diferentes. É o caso de a grama ou o grama. Existem as duas expressões, mas eu não me refiro aqui a grama, substantivo feminino relativo a capim. Eu me refiro a você comprar meio quilo de mussarela e pedir isso em gramas. São 200 gramas de mussarela ou 200 gramas de mussarela. Neste caso é o grama. Ele faz referência ao quilograma. O quilograma, que é a unidade de medida em quilos, em maior escala, e em gramas, em menor escala. Entre quilograma e grama, houve a redução da palavra, se transformando apenas em grama. O que era quilograma passou, com a utilização, a ser chamado apenas de grama. O grama, referente ao quilograma, o quilograma. De forma que o gênero masculino da palavra deve ser mantido. 200 gramas de mortadela, 300 gramas de ouro, 700 gramas de... Numeral. Pessoa bonita que me assiste. Numeral só é plural a partir do número 2. Antes disso, é tudo singular. Como você lê esta expressão? Ela ganhou 1,5 bilhões de reais na loteria. Está correto? Se eu acabei de dizer que plural é só a partir do número 2, o adequado é dizer 1,5 bilhão de reais. Só passa a ser bilhões a partir do número 2. Eu penso ser tão estranho ver apresentadores, jornalistas, pessoas que estão debatendo determinado assunto e acabaram de começar a sua explanação e que já começam a falar a expressão enfim. Do que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir músicas, enfim, essas coisas. Amigue, a expressão enfim significa finalmente. Você só utiliza essa expressão para finalizar o diálogo, finalizar o pensamento, finalizar a ideia. Ao finalizar, você pode utilizar enfim. Não se utiliza enfim no começo. Enfim traz a ideia de conclusão, de resumo. Em suma, é o final do pensamento. Eu te confesso que não deveria, mas me dá uma coceira quando eu leio ou ouço a seguinte expressão: maiores informações, favor ligar para o número tal. Agora eu te pergunto,
Informação tem tamanho para ser maior ou menor? Não tem. O que a criatura quer dizer é: para mais informações, ligue para o número tal. Informações pode haver mais ou menos, não maiores e menores. Então, por favor, não utilize essa expressão para maiores informações, porque você vê a toda hora na TV, você vê no jornal impresso, você vê em vários comunicados e ela não existe. Melhor, existe porque o povo utiliza. Mas de acordo com a norma culta, não tem sentido, porque informação não tem tamanho. Se aplica a mesma regra para maiores detalhes, sem contar a incongruência, né? Porque se são detalhes, são coisas pequenas. E aí, se são pequenas e são maiores, já não pode ser detalhes. A criatura quer dizer outra coisa, ela quer dizer para mais detalhes. E ela insiste em querer medir maior ou menor detalhe. Quando na verdade ela quer mais ou menos. Para mais detalhes, consulte o nosso site. Se você é novo no canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição e deixe seus comentários. Seria interessante se nós pudéssemos interagir. Muito obrigado. A expressão nada contra é uma expressão pobre, geralmente de pessoas que têm dificuldade de argumentação. Pessoas que dizem nada contra seguramente possuem algo contra. Ao dizer nada contra fumante, nada contra a lésbica, gay, não tem nada contra eles não. Nada contra os bolsonaristas, nada contra os lulistas. Tem algo contra sim, porque na medida em que você diz nada contra os fumantes, mas eu prefiro... Nota, quando alguém diz nada contra, vem um mais na sequência. Nada contra fumante, mas prefiro me envolver com quem não fume. Não precisava ter esse nada contra. Se você prefere se envolver com quem não fuma, é porque não te agrada pessoas que fumam. Há alguma coisa, você tem algo contra a fumaça, algo contra o cigarro, tem algo contra. Portanto, essa expressão nada contra explicita certa falsidade. E aí nós já estamos falando de caráter, né? Fazendo a associação da utilização dessa expressão na língua portuguesa, não tem sentido você falar nada contra se na sequência virão acréscimos. Não há um ponto final. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior desta mesma série, eu deixarei aqui nos cards para que você possa acessá-lo após finalizar este vídeo e ter contato também com as informações que já foram transmitidas anteriormente. Na mesma sequência, uma expressão pobre, é claro que eu estou dizendo expressão pobre, e obviamente não é no sentido de quem tem mais condição social ou não, é de quem tem dificuldade de argumentar, de se situar em determinada ocasião, se situar no espaço, se situar entre as pessoas. E aí na hora de ir embora ela diz: desculpa qualquer coisa, viu? Que coisa? Você tá pedindo, para pedir desculpa, tem que ter um objetivo ali, tem que ter o foco da desculpa. Qualquer coisa é o mesmo que nada. Eu saio atirando pra tudo quanto é lugar. Ou seja, se ela se sentiu ofendida, ela vai pegar aquela minha desculpa que eu pedi e vai encaixar ali onde ela se sentiu ofendida. E não é assim que funciona. Quem pede desculpa por qualquer coisa, pede desculpa por nada. Não pede desculpa. Para haver um pedido de desculpa, é necessário que haja algo para se desculpar. Seja vindo de um arrependimento, ou vindo de um erro, ou de um descuido. Olha, desculpa pelo meu filho ter quebrado o copo. Olha, me desculpa por eu ter chegado atrasado. Para que essa seja realmente uma desculpa, você precisa saber qual é o foco
qual a situação que gera esse pedido de desculpa e mostrar o seu arrependimento naquele momento. Realmente me desculpe por eu ter chegado depois do horário. Olha, realmente me perdoe pelo meu filho ter sujado seu sofá. Me desculpe por algo que realmente aconteceu e não por qualquer coisa. A nossa língua portuguesa é tão rica que às vezes ela nos dá a sensação de que dizemos o que não queremos dizer e não dizemos o que queremos. Ou queremos o que não queremos dizer e dizemos o que queremos quando não queremos dizer. Portanto, é importante que nós saibamos utilizar as expressões apropriadas, por mais que elas pareçam semelhantes, não são iguais. Se não são iguais, há alguma diferença. Que diferença é essa? E a partir daí, nós acertamos o nosso vocabulário. Utilizamos mais uma vez a comunicação assertiva. E você? Já cometeu alguns deslizes com relação a essas expressões que nós vimos hoje? Sim, comenta aí. Aprendeu alguma coisa nova hoje? Comenta também, deixa eu saber. Muito obrigado, até o próximo vídeo.